ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um ToroCast. Meu nome é Stephanie Oliveira e eu sou analista da Toro Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma empresa que muita gente está comentando. A gente vai falar sobre Oi. E para comentar um pouco mais sobre ela, o Lucas Carvalho, também analista da Toro Investimentos, vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa movimentação de curto prazo, o que isso impacta na empresa em si e se de fato é compra em Oi no longo prazo. Olá, Lucas, tudo jóia? Conta pra gente por que Oi subiu tanto nos últimos dias. Olá, Stephanie. Olá, investidor. Bom, Oi é um caso muito interessante que desperta amor e ódio de vários investidores, cada um defendendo o seu lado. E é fato que grande parte dos investidores pessoa física também detém uma participação ou em Oi BR3 ou BR4. Bom, mas respondendo a sua pergunta diretamente, esse forte fluxo que a gente viu, o comprador principalmente, tem a ver com notícia. A notícia é que a Oi pretende se desfazer de 25% que detém na Unitel, que é uma empresa de telecomunicações na Angola, vender essa participação para uma empresa também da Angola, uma petroleira, que se chama Sonangol. E essa venda pode gerar para o caixa da empresa algo próximo de 900 milhões, 1 bilhão de dólares. E as negociações estão avançadas e faz muito sentido para a Oi realmente tocar essa venda adiante, porque é um dos principais condicionantes de valor para o seu negócio. A política de desinvestimentos da Oi, ela deve acontecer de forma mais importante, veemente ao longo desse ano, não somente com essa venda, se concluída, obviamente, mas também com venda de outros ativos não essenciais. E esse assunto desinvestimento é algo que não é novidade para a Oi, não é mesmo, Lucas? Como você comentou, além de encerrar algumas posições que não são tão estratégicas, ela tem foco em continuar esse processo, né? De encerrar posições, desfazer de ativos. Conta pra gente um pouco mais sobre essa estratégia da Oi. Contextualizando, é importante lembrar que essa recessão econômica severa que a gente teve de 2014, 2015 para cá, ela demonstrou um pouco na dor para grande parte das empresas brasileiras de que gerir custos, tornar a operação mais eficiente, ela é muito necessária. Portanto, não somente a Oi, grandes empresas, empresas de renome, Gerdau, Petrobras, também todas foram nessa linha de se desfazerem de posições que não são essenciais para a atividade fim dessas companhias. Bom, então a Oi tem isso no radar. Lembra-se que ela também pretende vender data centers, torres, prédios, ou seja, tem uma gama de ativos ali que pode gerar mais caixa para ela levar adiante com o seu principal foco, que é avançar com a fibra ótica, o know-how trazer para cá, para o Brasil, o 5G, para principalmente tornar a experiência para o seu consumidor uma excelência ali em dados e na receita principalmente que vem por dados. Hoje a gente mudou muito a dinâmica, a gente estava conversando sobre isso. Que hoje o segmento móvel é o que dita o ritmo de negócio de todas as empresas desse setor, que já foi o telefone fixo, né? Hoje a gente teve uma mudança, principalmente com a advento da tecnologia. Portanto, esse é um condicionante de valor, esses desinvestimentos que a gente vê para a operação na Oi. E você tocou num ponto importante, que é justamente essa queima de caixa que a Oi tem sofrido já há algum tempo. Então, a gente observa que, além de encerrar posições para ter capital para continuar tocando as suas atividades operacionais, ela precisa ter um foco muito importante nessa queima de caixa que já tem acontecido tem um tempo, né, Lucas? Isso acende um alarme, né? Então, a gente percebe que colocando isso em números para o investidor também, né, tornar mais fácil a visualização da importância disso. No terceiro trimestre de 2018, a Oi tinha de caixa disponível 5,1 bilhões. No terceiro trimestre de 2019, ou seja, os últimos dados apresentados pelas companhias listadas de bolsa, 3,1 bilhões. Queima de 2 bilhões em caixa, numa velocidade de um ano, é algo assim considerável. E faz muito sentido a gente analisar o CAPEX. CAPEX traduzindo, é Capital Expenditure, que em outras palavras é um investimento em bens de capital, atualização de maquinário, as plantas da empresa, investimento na estrutura fim da empresa mesmo. E é característico deste setor de telefonia uma soma muito grande de investimentos, né? Então, a Oi, só para contextualizar, teve de CAPEX 2,6 bilhões. Ou seja, se a gente for olhar o caixa disponível com esse CAPEX, que é recorrente, os valores altos,
significa que a conta não vai fechar em algum momento. Portanto, faz muito sentido ela se desinvestir, também procurar outras alternativas, emissão de dívida, por exemplo, para ter o caixa suficiente para sobreviver de fato com as suas operações. No bom português, a Oi ela precisa de dinheiro, né, Lucas? Isso, justamente. E a gente percebe que esse dinheiro está diminuindo numa velocidade importante. Então, ela tem que vender mesmo o que não é essencial para a sua atividade fim. E esse ponto que você tocou sobre essa mudança em que nós observávamos há alguns anos atrás, as pessoas tinham um foco muito grande em voz, ligações, e hoje o foco é dados móveis, é internet. E querendo ou não, a Oi ela perdeu muito espaço. Quando a gente lembra dos anos 2000, 2005, 2004, a gente lembra que todo mundo tinha um chip da Oi, tinha um chip da Oi de 31 anos, que todo mundo conhecia, e ela acabou perdendo espaço para as concorrentes. Aí veio a TIM, a Claro, investindo pesado nesse cenário de dados móveis, e acaba que a Oi precisa prestar atenção nisso também, né, Lucas? É o foco na novidade, na inovação, não é mesmo? A Oi teve um complicador que foi sanado com a lei das teles, de que ela era obrigada, via contrato de concessão, lá em 1998, a investir na atualização, manutenção, criação de orelhões. Algo que a gente vê que não é usual hoje em dia. Houve mudanças muito importantes de tecnologia, né, ao longo desses últimos anos. Então era uma soma de capital também que não era qualquer capital, era um capital alto. Sim. Portanto, com a lei das teles, com a atualização do novo marco regulatório para esse setor de telecomunicações, desobriga a empresa. Agora as empresas do setor de telefonia, elas podem optar por autorização ao invés de concessão. Ou seja, concessão fica mais amarrado, contrato, tem N cláusulas que devem ser perseguidas, e aí consegue um alívio nesse sentido. E esse, inclusive, era um dos condicionantes de valor, o primeiro condicionante de valor que a gente via para o negócio, né? Realmente destravar o valor e as ações performarem positivamente. O outro, né, que fiz aproveitando aqui o engajamento, foi realmente, e vai se seguir durante esse ano todo, a política de desinvestimentos, né? As vendas vão acontecer, como a gente falou, em vários outros ativos, não somente esse da Unitel, que é muito importante. E também nós temos uma outra possibilidade de destrave para o negócio, que é M&A, uma fusão e aquisição. Né? Saíram várias notícias ao longo dos últimos meses. Ora, Telefônica Brasil, ora, China Telecom, AT&T dos Estados Unidos, TIM, todas elas olhando ali, meio assim, opa, vou aproveitar dessa situação, vou abocanhar um pedaço da Oi. E a grande menina dos olhos para todas essas concorrentes é o segmento móvel da Oi. Sem dúvida. Que tem um caminho ainda bom de ser avançado. Lembrando que o market share da Oi ainda é bem abaixo dos seus principais pares, fica ali na casa de 16%, 17%, enquanto a primeira tem algo próximo de 30%. Tem um caminho bom para ser percorrido, mas esses são os 3 condicionantes de valor que a gente vê para realmente as ações de OIBR 3 e 4 avançarem bem para o futuro. E o interessante é que hoje a gente vê se tornar real aquilo que nós já acreditávamos em agosto do ano passado, quando nós incluímos a OIBR3 na nossa carteira do Clube dos Pioneiros da Bolsa por volta de 84 centavos, não é isso mesmo? Isso mesmo. 84 centavos, ela foi para a nossa carteira, a gente acreditando justamente nesse movimento de desinvestimento. Hoje a gente vê o noticiário comentando mais sobre isso e, de fato, é o que pode acontecer. Então, a gente acredita que a Oi pode performar bem, sim, mas é aquilo que a gente sempre fala, né, Lucas? Como até então a gente está vivendo no universo das expectativas, acaba se tornando um case arriscado. Então responde aí pro pessoal, posso pegar todo o meu dinheiro e comprar em Oi que é sucesso ou não? Explica pra gente isso. Não, é importante a gente salientar para o investidor que é um case de maior risco. Sim. É importante a gente também recordar que a recuperação judicial da Oi foi a maior que aconteceu dentre as empresas no Brasil, um valor muito alto, 65 bilhões. Ela conseguiu, com muito custo, encontrar um denominador comum entre debenturistas, investidores, acionistas, diretores. Foram várias negociações difíceis para atingir agora uma reconstrução e a dívida agora próxima de 14, 15 bilhões. Então ela conseguiu esse salto. Mas também é importante a gente falar para o investidor que
não é no próximo trimestre que as Sim. coisas vão andar positivamente com a venda da Unitel, por exemplo. São Uhum. várias etapas Sem nesse dúvida. processo. É um caminho ainda que deve ocorrer em grande parte desse ano e para os próximos anos também. Inclusive, saíram alguns dados sobre a queima de caixa em novembro, algo próximo de 325 milhões. Então, é um ritmo grande de queima de caixa e ela tem que fazer alguns pontos para minimizar esse desgaste de caixa. Lembrando que empresa boa é empresa que gera caixa, gera fluxo de caixa. Portanto, se faz muita atenção nesse sentido. Lembrando também que a Oi, né, já chegou a custar R$55 Sim. alguns anos atrás, 2014 mesmo, 2015. Mas ela tinha uma intervenção política muito grande, dúvida. problemas complicados de governança corporativa, além de multas, penalizações. Esse setor ele tem uma característica também, muitas regulações. Sim. Então isso também impede até mesmo um certo desenvolvimento um pouco complicado. Mas, tirando esses pontos, né, que é característico do setor, dúvida. então para aquele investidor, ou de Telefônica Brasil, ou de TIM, também vão se deparar com alguns desses desafios, mas o casal inspira um pouco mais de cautela, porque a gente acredita no movimento de reestruturação operacional da empresa. Se faz também uma gestão de custo muito eficiente, que ela deve ser Sim. percorrida, controlar as despesas e avaliar principalmente as alternativas em termos de caixa. E as alternativas, entenda-se, venda de ativos não essenciais, que a gente vai ver durante boa parte desse ano. E tocando num ponto que você comentou, a questão de diferença entre valor e preço, né? acho que isso chama muita atenção do investidor, porque muitas das vezes ele olha uma ação, poxa, R$1, vou encher o carrinho de Oi e levar para o longo prazo ou tentar uma performance mais curta. É muito importante saber diferenciar isso, né, Lucas? Custo, valor, preço, tudo isso vai impactar. Mas assim, Lucas, no bom português, conta pra gente, Oi, é compra ou não? Sim, a gente avalia como compra no atual nível de preço, inclusive, como você mesmo antecipou, a gente tem ela desde final de agosto, 23/8, para ser bem mais preciso, pelo preço de 84 centavos, a gente continua mantendo nessa tese, e a gente acredita que no atual nível de preço, ali por volta de 1,5, ainda é o bom patamar de entrada para os investidores que assim quiserem. E a gente acompanha, porque várias notícias surgem, pode mudar totalmente a precificação do ativo. É uma empresa ainda que é bom a gente sempre falar para os investidores que ainda tem prejuízos líquidos, ou seja, dividendos, né? O investidor pode esquecer, sem dúvida, na verdade. Então, são grandes desafios, mas a gente acredita que, superados alguns desses desafios, a empresa realmente vai ter uma performance positiva e agradar milhões e milhões de investidores. Né? É verdade. É compra, mas o resultado não é para trimestre que vem, né, Lucas? É para ter uma visão de longo prazo, tem que ter muita calma, né? Esperar as coisas andando e tudo mais. E também não pegar todo o capital de uma vida, às vezes, né? Verdade. Vamos lá, tem R$10.000, vou comprar R$10.000 E a gente já viu isso ações acontecendo, hoje. né, A gente já Lucas? viu isso acontecer. E é muito importante que o investidor faça uma alocação de modo que minimize os riscos. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente indicou no próprio Pioneiros uma porcentagem de 5%. Uma posição pequena, né? Avaliando outras empresas que a gente tem nessa carteira. E o investidor, ele deve fazer isso. Não avaliar, e eu vi várias vezes alguns investidores falando que é a Mega Sena, a Oi é a minha própria Mega Sena que eu vou ter e tudo mais. A gente tem que ter muita cautela nesse sentido e ser muito esclarecidos de que a gente tem uma tese bem sólida por trás e os condicionantes de valor têm que ser atingidos por essas teses. Se não acontecer, a gente realmente vai reavaliar, ver um novo preço-alvo, mas porcentagem pequena para Ou seja, é compra, mas calma. Isso, com cautela. Excelente. Pessoal, hoje nós falamos sobre Oi BR, entendemos um pouco sobre essa movimentação de curto prazo, o que isso impacta na estrutura da companhia em si. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, lembrando que esse conteúdo também vai estar disponível no canal da Toro Investimentos no YouTube. Tá ok, pessoal? Até a próxima! Até mais, tchau, tchau.